Lucas 15:11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com todos os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada por tudo que o Senhor preparou e tem feito por nós neste momento. Agora, meu Deus, nós vamos falar do Senhor, da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para entregar nos nossos corações. Fala conosco, usa a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa todos aqueles que estão ouvindo a palavra, seja aqui na igreja, seja em casa, que a Tua palavra alcance o coração dos Teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Todos já ouviram essa mensagem, né? Pelo menos umas 15 vezes. Mas a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã. O Senhor fala conosco todas as vezes que nós abrimos a Bíblia. O Senhor fala conosco. O tema da mensagem é: ouça a minha voz. E essa parábola do filho pródigo, ela é bastante interessante, porque tem muitos pontos de vista. Assim como meu esposo falou para mim agora à tarde, né? Mas aqui nós temos várias lições importantes. Repita comigo: várias lições importantes. Obrigada, Gra, Deus abençoe. A primeira lição que a gente tem que ver e aprender aqui é que o filho pródigo, o filho que havia saído, gastado tudo, primeiro ponto, ele reconheceu as falhas dele. Ele reconheceu. A palavra não fala para nós quanto tempo que ele ficou longe, quantos anos que ele ficou longe. A palavra não fala isso para nós. Mas
nós podemos ler e entender que foram alguns anos, algum tempo, não sei. Eu não posso falar o que está na palavra porque não está dizendo para a gente. Eu posso imaginar que foi assim. Ou talvez foi muito rápido. Ele pegou o dinheiro, pediu, falou, foi e gastou tudo. Acabou com tudo. Porque a palavra diz, passados não muitos dias. Então nós não sabemos se foi meses, quantos anos que foi. E aqui nós podemos entender que ele cai em si. Ele tem um choque de realidade. Às vezes ele estava achando que a vida, como diz por aí, era um morango. Ele ia pegar todo o dinheiro, ele ia estar cheio de amigos, ele ia lá festejar, farrear. Porque assim, irmãos, quando a gente está por cima é fácil ter muitos amigos, é ou não é assim? Quando vai tudo bem na nossa vida, quando tem dinheiro, quando a gente tem status, a gente não, as outras pessoas por aí, porque vocês não se deixam levar por essas coisas. Mas quando tudo vai bem, quando o dinheiro está sobrando, a gente vive cercado de amigos. Mas quando as coisas começam a ficar apertadas, irmãos, se não é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, as coisas ficam difíceis. E esse jovem, esse rapaz, ele teve um choque de realidade. E aí acabou as festas, a bebedeira, as mulheres. E aí ele se lembrou do pai dele. Às vezes, irmãos, não foi um processo fácil para ele. É difícil quando nós nos deparamos conosco mesmo. Quando a gente tem que enfrentar a nós mesmos. É difícil. Quando nós fazemos algo, a nossa consciência começa a pesar. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que Ele não olha para o seu erro. Existe um Deus que Ele não olha para o erro que você cometeu, deixou de fazer. Ele não olha para isso, Ele olha para você. E Ele chama você. Por isso que o tema da mensagem diz, ouça a minha voz. É o Senhor te chamando nessa noite. Por isso que quando eu iniciei o louvor, eu falei, não foi alguém que te convidou e você veio. Foi o Espírito Santo que ministrou através do seu coração. Para você estar na casa do Senhor. Eu aprendi na minha vida que existe uma diferença entre a pessoa que ela é fanática, a pessoa que é santarrona, e existe a diferença da pessoa que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Sabe qual é a diferença? A diferença daquela pessoa que ela é religiosa, ela vai ao culto porque tem que ir. Ou porque ela está na escala, ou porque ela não foi na quarta-feira, ela tem que ir para cumprir tabela. Estão me entendendo? Só que a pessoa que ela é um adorador de verdade, ela vai à casa do Senhor porque ela não suporta ficar longe do Senhor. Ela não suporta estar longe da presença do Senhor. Eu lembro que eu estava no resguardo e eu não via a hora de acabar para vir para a igreja, porque eu ficava lá assistindo, eu falava, meu Deus do céu, eu quero estar na casa do Senhor. Claro que tem motivos. Às vezes nós não podemos estar na casa do Senhor, a gente assiste online. Glória a Deus pela internet, pelo culto online. Época de pandemia era a única coisa que nós tínhamos, não é mesmo? E mesmo assim nós não deixávamos de ser edificados, de receber a palavra do Senhor. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes tem pessoas que não querem estar na casa do Senhor e aí não vão entrar, que é uma outra pregação. Mas essa é a diferença entre o fanático, o religioso e o adorador. Ele só vem para a igreja para cumprir tabela. E o outro vem porque ele não suporta estar longe da presença do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos o filho pródigo. Ele tomou um choque de realidade. Ele falou o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não pensou em nenhum momento nas pessoas que ficaram lá. Os empregados, nem pensou talvez no irmão dele. Ele falou, não, o que eu estou fazendo aqui? O meu pai tem propriedades e eu estou aqui comendo as bolotas do porco. Eu estou aqui passando por essa situação. Queridos, ele reconheceu todos os seus erros. Ele não pensou em mais nada. Ele não pensou, mas o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ele só pensou o quê? Que o pai dele ia receber ele com amor. E é isso que o Senhor tem para nós. Todos os dias e principalmente nessa noite. Ele é um pai que Ele te ama e Ele te chama com amor. Eu vou falar mais uma vez. Ele é um pai que te ama e Ele te chama com amor. Ele não olha para aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer. Não.
Ele nos ama e esse amor não muda. E depois ele reconheceu os seus pecados. Ele viu que o que ele havia feito era errado. Ele faltou com a verdade com o seu pai. Ele não foi respeitoso com o pai dele. Ele simplesmente falou para o pai dele: eu quero o que é meu, e pronto, acabou. Nos dias de hoje, nós falamos, as pessoas sabem, vocês sabem, quando alguém morre, a pessoa vai lá, faz o inventário, divide a herança entre os filhos. E quando alguém fala assim: ah, essa é minha herança com os pais, eu estou falando de pais, que é o que geralmente acontece. Que alguém fala: ah, é a minha herança, eu vou querer, é uma ofensa para os pais. É ou não é assim, irmãos? Às vezes a Maria Júlia agora ela não fala mais, mas antes ela falava, né? Quando vocês morrer, eu vou ficar com isso, vou ficar com aquilo. Eu falava: que isso, irmã? Não, nós vamos ficar aqui. Eu vou para o céu e vai ficar aí para o anticristo. Não estou nem ligando para as coisas. E é assim. Então talvez ele ofendeu o pai dele. E o irmão mais velho, vendo aquilo, ficou como? Ficou bravo, né? Quem é o irmão mais velho aqui? Ah, irmãos, não é fácil, né? Eu sou a irmã mais velha também. Eu amo os meus irmãos, todos que eu tenho. Mas não é fácil ser irmã mais velha. E aí o irmão mais velho também se sentiu ofendido pela ofensa que ele fez para o pai dele. Mas ele não pensou nisso também, irmãos. Ele simplesmente, lá no verso 20, um pouquinho antes, no 18, ele se lembrou e ele tomou uma atitude. A primeira coisa, ele falou no coração dele. Ele falou: eu vou falar com meu pai. E ele foi firme na decisão dele. Sabe por que eu estou falando isso, em ser firme na decisão? Porque às vezes você acorda com uma decisão na sua cabeça. E aí passa o dia todo, você pode ter mudado a decisão. Mas eu quero dizer para você, se você tomou essa decisão e você sabe que é Deus que está colocando no seu coração, faça, Ele é com você. O Deus que colocou essa decisão no seu coração, Ele garante que vai dar tudo certo. Não tenha medo. Ele reconheceu as suas faltas, as suas falhas, os seus erros e os seus pecados. E ele tomou a decisão e falou: eu vou falar isso e isso para o meu pai. E ele se arrumou e foi. E a palavra diz algo tão interessante que chama a atenção, porque diz o quê? Que o pai avistou ele ao longe. E eu fico imaginando o quanto ansioso aquele pai estava pelo retorno daquele filho. Eu fico imaginando o coração daquele pai, sabendo e acordando todos os dias e falando: hoje o meu filho vai voltar. E talvez por dias e dias ele falava isso: hoje o meu filho vai voltar. Talvez ele acordava tão animado e falava assim: é hoje que ele vai voltar, e o filho não voltava. E aí no outro dia de novo: é hoje que meu filho vai voltar, e nada. E por dias foi assim. Eu não sei se aquele pai, eu falo por mim que eu sou mãe. Quantas vezes os nossos filhos saem para fazer algo e a gente fica com o coração angustiado. Aquele pai talvez estava assim, desse jeito, só esperando o filho voltar. O Senhor está esperando você voltar para Ele. Não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, não importa. Você sabe quem que chama você pelo seu pecado? Por aquilo que você fez ou deixou de fazer? A palavra diz que o Senhor, Ele nos ama com amor incondicional. Não importa o que nós já fizemos. E isso Ele fez o quê? Lançou no mar do esquecimento. Quantos já viram uma folha em branco? Todos. É assim com o Senhor. Quando nós descemos as águas do batismo, nós aprendemos que nós nascemos de novo. E quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor, é a mesma coisa. Não comparando o mesmo peso.
Estou dizendo no caso de você voltar e recomeçar. É como se o Senhor desse uma folha em branco para você novamente e falasse: vamos lá, eu vou reescrever a sua história. Porque com Deus, irmãos, o ponto final é só quando Ele fala que é ponto final. Se o Senhor falou ao seu respeito, à sua vida, que não acabou, não acabou. Não importa o que as pessoas têm falado, que vai morrer, que não vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir. Nós cantamos isso. Ou você só cantou por empolgação? Não. Você cantou, Ele é fiel para cumprir. E tudo aquilo que me prometeu é meu. Você declarou com a sua boca isso. É isso que o Senhor tem para nós. Para a nossa vida. Então nós temos que parar e esquecer aquilo que o Senhor não está nos condenando mais. Ele não nos condena, Ele nos chama com amor. Claro que a nossa consciência, ela continua pesando. Ela continua falando: ó, o que você fez, você deixou de fazer. Quando esses pensamentos vierem, levanta a sua mão de crente e fala: sai para lá, Satanás. Porque o Senhor é com você. Quando você age dessa forma, você permanece na mesma decisão que você teve desde a hora que você levantou e abriu seus olhos. Se eu perguntar para vocês aqui como foi difícil estar nesse culto hoje à noite, eu garanto que a maioria de vocês vai falar que foi difícil. Não precisa responder, porque eu sei que foi. Durante toda a semana nós passamos por situações difíceis, mas isso não nos abala e nem nos abalou, porque nós estamos aqui. E você está recebendo a porção do Senhor nessa noite. Queridos, às vezes nós ficamos tão preocupados com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, com o que elas vão achar ao nosso respeito. Eu quero dizer para você que somente um homem se entregou por você. E esse homem, ele está te chamando. E ele diz: eu estou com os braços abertos, eu não estou com as mãos encolhidas. Eu quero te abençoar. Eu quero restaurar aquilo que você acha que foi quebrado. Eu quero refazer tudo novo na sua vida, porque o Senhor tem esse poder para fazer. Às vezes é difícil retornar e voltar para algum lugar. Porque realmente o ser humano fica preocupado. Nossa, mas você viu, fulano vai falar, ciclano não vai falar. Irmão, não se preocupe. Se é Deus que está mandando, Ele está no controle. O Senhor, Ele é um Pai que Ele não muda. E se todos os dias você tiver que pedir perdão para o Senhor por algo, faça. E tenha certeza que o Pai amoroso é com você. Nós falamos de recomeço, e você que é crente, o seu recomeço nunca é do zero. Nunca é do zero, irmão. Se alguém falou para você: você vai começar do zero. Começar é uma coisa. Começar é você fazer algo. Vou usar o Kleber e a Gabi, que tem 1 ano só de casado. Começar uma vida nova, juntos. Estão em lua de mel ainda, estão se conhecendo, aprendendo, estão o quê? Começando uma vida nova. Agora, outro exemplo. Você era da igreja. E aí por algum motivo você se afastou. O Senhor te chama a retornar. Só que agora você vai recomeçar. Mas eu quero te dizer algo. Recomeçar com o Senhor é diferente. Vou falar de novo, irmãos. Recomeçar com o Senhor é diferente. Não precisa ter medo. Sabe tudo aquilo que você já passou e ficou lá no passado? Passou. Agora o Senhor é com você. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de algo. Existem feridas que ficam na nossa alma e que nós, com o passar dos anos, a gente vai deixando passar, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Por quê? Vai criando as crostas, as cascas. A gente acha que curou e não curou. E aí qualquer coisinha que acontece, vai lá e tira a casquinha. Cadê a Laura? Olha lá, nossa enfermeira maravilhosa, obstetra. Um machucadinho, fez um machucadinho lá, aí fez a casquinha.
Aí você vai lá, a criança faz muito isso, né? Fica cutucando a casquinha, daqui a pouco sangra de novo. Na nossa alma, às vezes acontece assim. Às vezes alguma coisa feriu a gente, fica a casquinha. Aí acontece outra coisa, a gente lembra, vai lá, tira a casquinha. E isso não cicatriza nunca. E enquanto eu preparava a mensagem, eu me lembrei de alguns medos que eu tinha na minha vida. Que eram muitos. Muitos. Mas um dia, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Um encontro verdadeiro com o Senhor. Isso, irmãos, depois de anos. Dentro da igreja. Ministrando louvor. Falando da palavra de Cristo. Falando do amor dele. E um dia ele teve um encontro comigo. Eu tive um encontro com ele. Eu pude deixar as minhas feridas para ele cuidar. Porque eu não sabia que elas estavam abertas ainda. Porque para mim estava tudo certinho. E aí, irmãos, da mesma forma que esse filho pródigo voltou para o seu pai, foi dessa forma que eu me encontrei aos pés do Senhor. E Ele tirou todas as minhas feridas. Ele limpou todas elas. Quando eu falo para vocês sobre ansiedade, eu sei o que eu estou falando. Quando eu falo para vocês sobre depressão, eu sei o que eu estou falando. Estresse, eu sei do que eu estou falando. Eu já vivi tudo isso, irmãos. Mas o Senhor, Ele me curou. E Ele vai curar você nessa noite também. Ele não muda. Se você precisar recomeçar a sua caminhada com Cristo novamente, faça. Faça enquanto é tempo. Nós cantamos Maranata. O Senhor está voltando. O Senhor Jesus está voltando. A minha avó falava isso. A minha avó nasceu em 1931. Hoje ela descansa no Senhor, porque o Senhor já voltou para ela. E eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Porque essa época da pandemia, minha avó ia dar dor de cabeça pra gente. Porque a bichinha, qualquer coisinha já dava uma escapadinha, Ana. Ela já estava lá no centro da cidade. Minha avó era assim, não parava, glória a Deus. Sinto saudade dela, mas ela está com o Senhor. Se você precisar recomeçar, recomece, irmão, sem medo, sem julgamento. Não se preocupe, não olhe para o irmão mais velho aqui que ficou falando para o pai: nossa, mas olha, viu, eu te sirvo aqui, você não fez nada para mim. E o pai tão amoroso diz o quê? Tudo que eu tenho é seu. Quando alguém voltar para a casa do Senhor, recomeçar uma nova história com o Senhor, abrace, cuide, ore com Ele. Vai ser como se ele fosse um bebezinho de novo na fé. Que coisa gostosa. Irmãos, existe um mover do Espírito Santo. As coisas a gente não entende o que está acontecendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. O Senhor é um Deus que cuida de nós todos os dias. O meu coração está cheio de alegria. Eu ainda não posso falar para vocês, eu posso falar só para o meu esposo. Mas a minha alma está cheia de alegria, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. Ele é fiel, irmãos. Não tenha medo de recomeçar com Cristo. O Senhor está te chamando nessa noite. Ele está falando para você: eu te amo. As promessas que eu fiz para a sua vida não mudaram. Tudo que eu prometi para fazer, eu vou fazer. Ele é fiel para cumprir. Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha. No inferno está cheio de pessoas que ficaram envergonhadas. Você é um crente guerreiro. As suas lutas, as suas batalhas, só você sabe o que você passou, o que você sofreu. Ninguém pode diminuir a sua história. Mas tem um Deus lá no céu que está dizendo para você nessa noite: eu quero recomeçar com você. E Ele fala para você: eu estou disposto. Aí você tem que responder para Ele se você está disposto ou não. Aí é com você.
é o seu particular com Ele.